Bom dia. Na Igreja de Cristo em Guatemala, onde eu costumava reunir, acostumamos a perguntar aos domingos se nós lembrávamos do sermão do domingo anterior. Nós acostumamos a fazer isso. Muitas vezes fazíamos essa pergunta para exercitar a nossa memória. Muitas vezes. Quase todos os domingos fazíamos isso. Quase todos os domingos. Mas eram poucos irmãos que lembravam o sermão do domingo anterior. E na quarta-feira, na reunião que tivemos, lembramos cânticos que há muito tempo não cantávamos. E foi bonito. Foi bonito como entre todos os que estivemos aqui, nós ajudamos a recordá-lo. Nesse dia, fiz uma pergunta que já tinha feito antes. Por que esquecemos? Por quê? Eu não sei se você já fez essa pergunta. Por que esquecemos? Mas, nessa quarta-feira, quando cheguei a casa, procurei mais informação sobre isto e descobri que há estudos científicos que dizem que uma pessoa pode ler umas páginas de um livro, por exemplo, a Bíblia, hoje. Sim? Hoje podemos ler umas páginas e amanhã vamos esquecer 50% do que lemos hoje. Amanhã, de um dia para outro. E para quarta-feira, vamos se lembrar 30%. E para o sábado, vamos se lembrar 3%. Há estudos que falam disso, de como nós esquecemos muito rápido. Há estudos disso. E, sim, nas coisas materiais, esquecemos com facilidade e precisamos de lembretes para não esquecer. Como estamos espiritualmente? Sim. Por que esquecemos com frequência as coisas de Deus? Por que esquecemos isso? E como nos ajuda Deus para não esquecermos? Disso vamos a falar nesse sermão. Neste sermão vamos a responder a essas 3 perguntas com a Bíblia. Sim, porque Deus quer ajudar-nos hoje, para que nós lembremos este sermão no próximo domingo. Sim. E se não, outro irmão vai ajudar com uma exortação mais forte. Sim. E para isso, precisamos entender que a natureza do ser humano é esquecer. Sim. A natureza esquecida do ser humano, e isso está na Bíblia. Por quê? Embora não seja uma regra geral, mas espiritualmente tendemos a esquecer. Vamos ir à Bíblia, por favor. A Bíblia. Alguns exemplos bíblicos para entender como foi o povo de Deus. Porque aí está nosso exemplo. Sim? Em o povo de Deus. No livro de Êxodo, capítulo 13. Êxodo, capítulo 13. Vemos como o povo de Deus esqueceu-se em pouco tempo das obras que Deus tinha feito. Pouco tempo. A Bíblia não fala exatamente de quanto tempo foi isso, mas foi pouco tempo. Êxodo, capítulo 13, versículo 21. Êxodo 13, 21. Já tem? Êxodo 13, 21, diz assim: E o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Estava Deus ali, delante deles. Estava Deus, de dia e de noite. E eles podiam ver a Deus. Eles podiam ver isso. Como é isto? Êxodo 14, 11. Estão quase a cruzar o mar. Estão quase a cruzar o mar. Diz assim, Êxodo 14, 11. E disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito, para que nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto?
que nos tens tirados do Egito. Eles lembravam Egito. Eles lembravam a terra onde eram escravos. Eles lembravam isso. Eles não podiam ver o poder de Deus. Não podiam ver isso. Não podiam entender o poder de Deus. Então, quando viram o exército de Faraó, eles disseram: melhor hubiéramos ficado nessa terra. Melhor hubiéramos ficado lá. Estávamos melhor lá. Eram escravos, mas estavam melhor. Agora são livres e não estão melhor. Por quê? Porque esqueceram o poder de Deus. Da saída para este momento, não passou muito tempo. Foi pouco tempo. A Bíblia não fala de quanto, mas foi pouco tempo. Porque Deus estava de dia e de noite. Por lo tanto, não foi um dia, tiveram que ser mais de 2. Sim. 14:31. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temou o povo ao Senhor, e creram no Senhor e a Moisés, seu servo. Depois de cruzar, lembra o que foi isso? Depois de cruzar o mar, eles viram o poder de Deus. E então acreditaram em o poder de Deus. E eles creram em Deus. Por quê? Porque eles viram a Deus. Foi pouco tempo. Pouco tempo. Lembre isso, foi pouco tempo. Da saída do Egito para cruzar o Mar Vermelho. Foi pouco tempo. Não foi muito. Éxodo 16. Diz assim, 16:1, diz: E partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinaí, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. 15 dias e meio, então, 2 meses e meio. Não é muito tempo. Não é muito tempo. Versículo 13. E os filhos de Israel disseram a eles: quem dirá que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra de Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fardar? Sim. Outra vez, ha passado 2 meses e meio, e eles onde tinham sua mente? Em esclavitud, em Egito. 2 meses e meio, vendo o poder de Deus. Mas eles lembraram, eles lembravam Egito. É melhor ser escravo, mas ter carne. É melhor ser escravo, mas ter comida lá. 2 meses e meio. Não foi muito tempo. 2 meses e meio. E ainda quando podiam ver o poder de Deus, esqueceram da glória de Deus. Porque queriam ter a escravidão e as bondades que dá Egito. Éxodo 16:12. 16:12. Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes dizendo: entre as 2 tardes comereis carne, e pelas manhãs vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Mas ainda está Deus. O povo está esquecendo de Deus, mas ele fica ali. Ele está ajudando para que eles não esqueçam a bondade de Deus, para que eles não esqueçam o poder de Deus. Mas, se você tem tempo depois, em casa, pode ler. E o povo de Israel esqueceu o poder de Deus. Assim, muitas vezes. Eu lembro que Hebreus fala de, mais ou menos, 10 vezes, que tentaram a Deus em el deserto. Sim. Por quê? Porque a natureza do ser humano é esquecer. E não falo de ser humano filho de Deus, não. É ser humano, el que conhece a Deus e que não conhece a Deus. Nós que conhecemos a Deus temos mais uma responsabilidade
muito grande de não esquecer a Deus. Nós temos essa responsabilidade. Agora, quais são as razões de por que esquecemos a Deus? Isso é muito importante. Sim? Com frequência esquecemos a Deus porque ponemos as coisas materiais, porque damos mais importância às coisas materiais. Por isso, para o povo de Israel na saída do Egito, para eles foi mais importante comer carne, sim, que comer pão sem levadura. Sim. Para eles foi mais importante isso. Comer carne, comer outras coisas que haviam em Egito, e não pão. Para eles foi mais importante isso. Eles disseram, não queremos isto, queremos comer isto outro. E Deus deu. E eles disseram, já não queremos isto, agora queremos isto outro. Assim foi o povo de Israel. Então, eles tinham, eles deram mais importância às coisas materiais que ao alimento que está dando Deus. Então, nos versículos de Gênesis, vemos como o povo de Israel se esquecia do poder de Deus e queria voltar às coisas materiais que tinham deixado no Egito. Eles viram como Deus abriu o mar, como ele se manifestou em forma de nuvem e de fogo. Mas, mesmo assim, nas suas mentes ainda estavam presentes o Egito. Passou muito tempo. E eles tinham suas mentes onde? No Egito. Eles queriam estar lá, sim, em escravidão. No Novo Testamento vemos uma lição de Jesus sobre as prioridades das coisas materiais. Mateus, capítulo 6, versículo 33. Se você se lembra, que isso não procure, mas se não, sim, tem que ler. Mateus 6, 33. Mateus 6, 33. Já tem? Sim? Mateus 6, 33. Diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que é mais importante? As coisas de Deus. Isso tem que ser mais importante. Quando eu tenho as coisas de Deus como mais importante, então Deus vai dar todas as demais coisas. É a regra de Deus. Assim faz Deus as coisas. Buscai primeiro o reino de Deus. Sim. Buscai primeiro o reino de Deus. O povo de Israel saiu do Egito com um propósito: a adorar. Único. Só um propósito. Mais nada. A adorar. Mas eles esqueceram isso. E eles murmuraram. E eles falaram contra Deus. Tinha que fazer uma só coisa, mais nada. Mas eles murmuraram. Quando o cristão tem as coisas materiais em primeiro lugar, então anda mal na vida espiritual e na vida material. É incrível. Você pode trabalhar muito, ganhar muito, mas se Deus fica em segundo lugar, não tem nada. Porque seu dinheiro vai ir em saco roto. Disso fala a Bíblia. Disso fala a Bíblia. Você pode ganhar muito dinheiro. Sim, mas esse dinheiro não alcança. Não dá. Por quê? Porque quando a pessoa quer mais, procura mais. E quando eu procuro mais, agora quer mais. E assim, isto é um círculo. Sim, quer mais, depois quer mais, depois quer mais. E quer menos a Deus. Quer menos a Deus. Por quê? Porque a natureza do ser humano é esquecer a palavra de Deus. Então, Mateus 6,33 diz: buscai primeiro o reino de Deus. Isso é mais importante que qualquer coisa. Muitas vezes os cristãos procuram primeiro as coisas materiais e depois as espirituais.
No estudio dos valentes de Deus, lemos que é importante transformar a mente por Deus, sim, para que Deus fique em primeiro lugar. Isso falamos no estudio, sim. Quando eu faço isso, então estou pronto para estar firme nas coisas de Deus. Mas se minha mente ainda está Egito espiritual, não vou conseguir estar firme. Não vou conseguir isso. Por quê? Porque minha mente está em dois lugares: na igreja e no mundo. Quero fazer a vontade de Deus, mas quero fazer minha vontade. E isso não pode acontecer. Mateus 10, 37. Mateus 10, 37. Porque esquecemos. Por quê? Mateus 10, 37. Diz, estamos, sim? Diz assim: quem ama ao pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. Se Deus não é minha prioridade, não sou digno dele. E eu vou caminhar em esta vida espiritual, vou caminhar todos os anos que Deus me dê, mas não vou conseguir entrar a essa terra prometida. Não vou conseguir. Como o povo de Israel não conseguiu, sim, 40 anos andando e não conseguiu entrar à terra prometida, mas desfrutou das bondades de Deus. Isso fala a Bíblia. Suas roupas, diz, nunca envelheceram. Seus sapatos nunca envelheceram. Porque Deus estava com eles, mas não entraram à terra prometida. A Bíblia fala que muitos somos chamados e poucos somos escolhidos. Infelizmente, vai acontecer isso. Vai acontecer. Porque Deus falou disso. E neste momento, por exemplo, eu sei, porque só eu conheço minhas intenções, se eu vou conseguir estar com Deus. Também Deus conhece isso. Só nós conhecemos isso. Você, em sua relação com Deus, conhece isso. Meu trabalho aqui é exortar. O trabalho do irmão no estúdio é exortar para uma melhor adoração. Mas só você sabe e conhece como está nessa relação com Deus. Aqui hoje havia muitos irmãos, mas provavelmente em aquele dia só 10, 8, 5 irmãos. Vamos estar com Deus. Eu quero ser Deus, irmãos. Se você quer ser Deus, irmãos, então tem que trabalhar muito. Para quê? Para que Deus seja a prioridade. Sim. Isso vai ser muito difícil. Isso é muito difícil. Porque somos seres humanos e temos necessidades. Sim. E temos muitas preocupações em nossa vida. Precisamos de um melhor trabalho, precisamos de melhor saúde, precisamos de uma melhor casa. E assim, muitas coisas as que precisamos hoje. Mas Deus tem que estar em primeiro lugar, sempre, toda a vida. Quando colocamos as coisas materiais em primeiro lugar, esquecemos as coisas de Deus. Essa é uma verdade da que fala a Bíblia. E essa verdade nos vai acusar todos os dias. Essa verdade nos vai acusar todos os dias. Quando você vai ao trabalho, quando você fica mais tempo no trabalho, quando você prefere a família, quando nós preferimos a família, essa verdade está a acusar-nos todo momento. Há uma exortação muito forte, para mim é muito forte e bonita ao mesmo tempo, forte e bonita. Hebreus 10:25. Hebreus 10:25. Isto é muito forte porque às vezes nós faltamos à reunião porque não está em nossas mãos controlar a saúde, controlar todos os tempos, não está em nossas mãos.
Mas lejamos Hebreus 10:25. Onde está? Hebreus. Aí tem Hebreus 10:25. Hebreus. Ali pode ler, irmão Mateus. Tadeus, irmão. Pode ler. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vezes que o dia se aproxima. Obrigado, irmão. Esta é uma exortação muito forte para quem é espiritual e pode ver as coisas espirituais. Esta exortação é muito forte. Diz: não deixemos de congregar-nos. Sim? Às vezes, o cristão diz: hoje não vou à igreja, hoje não. Hoje é domingo, hoje não vou à igreja. Mas no próximo domingo sim. Esse irmão tomou uma mala decisão nesse dia. Próximo domingo diz: hoje não, hoje não. O próximo domingo sim. E já vão 2 domingos que não vim, irmão. E terceiro domingo diz: terceiro domingo já não se questiona se vai vir ou não. Diz: ninguém diz nada, ninguém fala nada. Terceiro domingo não vim na igreja. Isso se volviu 1 mês, depois 2 meses, depois 3. Depois já não vem na igreja. Por quê? Porque para ele foi costume deixar ele vir. Para ele foi costume isso. Porque ninguém diz nada. Porque hoje Deus já não faz as coisas como antes. Em Atos capítulo, acho que capítulo 5, o Espírito Santo matou a Ananias e Safira por uma mentira. Hoje Deus já não faz isso conosco. Por isso nós faltamos, por isso nós não queremos reunir-nos, porque Deus não faz nada. Sim, por isso não podemos, não vemos que Deus me mate. Não vemos isso. E por isso eu posso faltar 1 domingo, 2, 1 mês, 2, e depois volto como se não aconteceu nada. Mas aconteceu uma coisa: nossa relação com Deus se rompeu. Não há relação com Deus. Isso fala a Bíblia. Por quê? Porque é pecado. É pecado deixar a Deus por as coisas materiais. Isso fala a Bíblia. Por isso é importante que nós tenhamos as coisas espirituais em primeiro lugar, para agradar a Ele. Hoje é muito difícil fazer isso, porque temos compromissos. Às vezes, meu contrato de trabalho, eu, por uma necessidade, aceitei trabalhar 1 domingo, 2 domingos, sim, e tenho que cumprir isso. Mas tenho que procurar um trabalho que permita que eu possa estar aqui na igreja todos os domingos. É difícil fazer isso, porque às vezes, quando trabalhamos os sábados e os domingos, ganhamos mais. Mas é melhor ganhar o necessário, o que precisamos, porque isso vai a fazer que nossa relação com Deus esteja muito bom. Agora bem, Deus nos ajuda para que isso não aconteça. Deus, nosso grande amor e misericórdia, ajuda-nos a não esquecermos das coisas espirituais. E para isso, Deus falou a Moisés em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7, quando deu a lei, ele diz: estas palavras devem estar no teu coração e deves ensiná-las aos teus filhos e aos teus netos todos os dias de tua vida. Nosso trabalho na igreja é falar de que temos que reunir-nos sempre. Foi triste ver que na quarta-feira não posso vir toda a igreja. É muito triste, mas essa tristeza tem que trocar em gozo, porque na próxima quarta-feira que vamos a reunir, tem que vir mais um irmão, tem que vir outro irmão, e assim. Sim, porque essa tristeza tem que voltar em gozo. E nosso gozo da quarta-feira tem que convidar com outro irmão, para que ele queira estar aqui na quarta-feira, e assim, todos os dias. Por quê? Porque nós temos que falar disso, da lei de Deus,
Para quem? Para nosso irmão, para nossos filhos e para os filhos de nossos filhos. Isso fala a Bíblia. Mas isso tem um propósito. Isso é incrível como Deus tem tudo planificado. Porque o propósito de falar de isso a meus filhos e os filhos de meus filhos é para que eles tenham vida. Para isso, você quer ter vida espiritual? Procure a palavra de Deus e vai ter muita vida espiritual, vai ter muita vida. Não quer viver espiritualmente? Esqueça Deus e vai morrer. Mas se você quer viver, então procure a Deus. Mas isto é uma relação pessoal. Sim, sua relação com Deus. Hoje vemos aqui mais ou menos uns 30 irmãos, 35 irmãos, mais ou menos, sim. E nós conhecemos nossa relação com Deus. Mas também a Bíblia fala que João capítulo 14, último versículo que vamos a ler, João capítulo 14, temos uma ajuda muito importante. Temos uma ajuda. Por quê? Porque nossa natureza é esquecer sempre. E por isso precisamos de irmãos que falem da palavra, irmãos que nos exortem, mas também precisamos de um ajudador, um consolador. João 14, 26. João 14, 26. Diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Quem vai ajudar? O Espírito. Onde está o Espírito? Na palavra de Deus. Precisa de ajuda? Procure sua ajuda aqui. Não consiga entender? Procure ajuda em um irmão. Onde está o irmão? Em sua casa ou na igreja. Procure um irmão. Não consiga entender? Procure ajuda. Mas não esqueça que Deus quer ajudar. Às vezes, procuramos ajuda de um vizinho, de uma pessoa que não conhece Deus. Às vezes procuramos ajuda aí. Mas nossa ajuda vem de acima. Isso fala da Bíblia. Nossa ajuda. El salmista fala disso. Meu ajuda vem de onde? Por isso é muito importante acreditar que Deus existe. Por isso é muito importante entender que é importante procurar a Deus. A Bíblia também fala que, em João, sempre João, capítulo 20, fala que Jesus fez muitas coisas, mas as que você pode ler em João são as precisas para a sua salvação. Sim, ler que fez o Deus, que fez o Jesus é importante para a sua salvação. Deus que quer em nossa vida, nossa salvação. É incrível como para Deus é importante nossa salvação e às vezes para mim não é importante minha salvação. Diz a Bíblia que foi Jesus quem escolheu. Eu não fui quem disse, eu te quero hoje. Não. Foi Ele quem disse, eu te quero. Eu te quero. Foi Ele quem disse isso. Não fui eu. Eu não posso dizer, hoje sim. Bem, fala-me de Deus. Não foi assim. Foi Jesus Cristo quem escolheu. Deixa eu falar a Bíblia. Sim. E, em conclusão, nós cristãos, como qualquer outra pessoa, podemos esquecer muitas coisas, mas não devemos esquecer as coisas importantes para a nossa vida espiritual. Esqueça qualquer coisa. A chave, esqueça... Eu sei. Para a chuva, agora que está a chuva, sim. Esqueça isso, mas não esqueça a Bíblia. Não esqueça as coisas importantes. Não esqueça um abraço a um irmão. Não esqueça isso. Não esqueça um saludo ao irmão. Não esqueça isso. Não esqueça uma palavra de ânimo. Não esqueça isso. Porque nessas pequenas coisas, aí está Deus. E então, lembremos-nos de por que estamos aqui. Lembremos-nos
de qual é o nosso propósito como filho de Deus. Lembremos-nos da recompensa que temos. Lembremos-nos de quem nos trouxe para esta luz. Lembremos-nos de quem está a transformar a nossa vida e, acima de tudo, lembremos-nos de quem nos prometeu um novo céu e uma nova terra. Lembremos-nos disso, porque isso nos vai ajudar a andar neste caminho espiritual. Isso nos vai ajudar muito. Quando você estiver muito cansado na casa, sim, você lembre quem me salvou. Sim. Quando você estiver precisando de qualquer coisa, lembre-se quem é meu ajudador. Sim. E ande para a igreja. E procure a Deus. Se você está muito cansado, está doente, fale com o irmão. Irmão, estou doente. Eu quero sua visita. Sim. E o amor de Deus, nós podemos ir à sua casa. Porque isso faz o Filho de Deus. Dá sua vida por outro irmão. Então, lembremos-nos hoje, amanhã e sempre, de que temos uma promessa. E fiel é quem fez e a cumprirá. Obrigado, irmãos.